Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança, esse tempo que nós temos a oportunidade de ler, compartilhar a palavra e orarmos. Nesta noite, tema da nossa meditação é uma pergunta: você está ouvindo? Vamos iniciar então com a oração e logo após nós vamos ler o texto e meditar na palavra. Oremos. Pai amado, querido, adoramos o Teu nome, na beleza da Tua santidade reveladas em Cristo Jesus. Tomamos a liberdade, ó Deus, de invocar o Teu nome, de convidá-lo, chamá-lo, invocá-lo, para estar conosco nesta hora de meditação da palavra, nesse momento de comunhão contigo e de comunhão com os irmãos. Nós carecemos, nós precisamos, ó Deus, da Tua palavra para a nossa vida. Ela é conforto, consolo, ela é sabedoria, ela é discernimento. Nós precisamos dela, nós precisamos da Tua presença, porque a Tua presença é vida. Ó Deus, e nós reconhecemos e adoramos. E em todo o tempo, ó Deus, nós enfrentamos adversidades, problemas, dificuldades, limitações pessoais, limitações diversas, ó Deus, e sempre nos sentimos enfraquecidos, às vezes impossibilitados, sem condições de enfrentar as situações que a vida nos oferece, e assim nós nos sentimos fragilizados e às vezes até mesmo derrotados, ó Pai. E a Tua palavra tem nos fortalecido, saber que Tu estás conosco, que a Tua presença é certa, nos fortalece, tem nos abençoado, e assim também nós queremos glorificar e agradecer pela Tua presença e cuidado. Fala conosco mais uma vez nesta noite, ó Deus, derrama o Teu Santo Espírito, o Mestre por excelência, nos ensinando a Tua palavra. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Eu quero ler dois textos com os irmãos e irmãs. O primeiro deles eu vou tirar da parábola, na verdade, a explicação da parábola do joio e do trigo, parábola que o Senhor Jesus contou aos seus discípulos e à multidão que estava próxima dele. Está registrado em Mateus 13, mas apenas o verso 16, e é a oportunidade de você ler em casa todo o texto, mas eu vou ler só o versículo para tirar de referência aí desse contexto. Diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Junto com esse texto eu quero ler também uma frase que ficou bastante evidente e forte no livro do Apocalipse, uma frase que está em todas as cartas às igrejas da Ásia Menor. Então, a partir do capítulo 2, quando João começa a escrever a carta a Éfeso, a Esmirna, a carta a Pérgamo, a Tiatira, a Filadélfia e Sardes, essa expressão está naquele pequeno texto, naquela pequena carta escrita a cada uma das igrejas. A carta é finalizada com essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no tema da nossa meditação nesta noite ouvimos. Você está ouvindo? Você está me ouvindo? O ser humano é um ser complexo. Nós temos a capacidade de pegar um livro e começar a ler aquele livro e de repente, no meio da leitura, a gente para e pergunta a si mesmo: o que é mesmo que eu acabei de ler? Porque a gente está lendo, os olhos estão acompanhando as letras, mas a nossa mente está em outro lugar, a gente estava pensando em outras coisas. Você está lendo, mas a mente está distante, está em outro lugar.
Assim também quando a gente está assistindo alguma coisa, né? Você está assistindo um filme, você está assistindo uma novela, uma série, né? De repente você está ali diante da televisão, ou até mesmo ouvindo, assistindo um telejornal, e de repente alguém pergunta para você: você viu o que está falando? E ele falou: o quê? A cabeça da gente, a mente da gente, a gente estava ali, sentado no sofá, de frente para a televisão, acompanhando, os olhos ouvindo, mas a cabeça atenta, e você não registrou aquelas informações. Você não registrou a cena, você não registrou o que estava ouvindo, o que a televisão estava anunciando, informando, e a sua mente estava em outro lugar. Ou seja, você viu, você ouviu, mas você não viu e não ouviu, porque se alguém perguntar, você não sabe dizer o que tinha acabado de ver e de ouvir. Quando eu penso nessas coisas, eu me lembro do sermão de pai e mãe, minha mãe que me dava alguns sermões, principalmente na adolescência. O pai fala assim: você não está me ouvindo? Estou falando com você. Onde você está? Você está cabeça na lua? É mais ou menos assim. E é aquela conversa, ditado popular, expressão popular. A pessoa fala assim: entra no ouvido e sai para o outro. Ou seja, a pessoa ouviu, mas não ouviu. E isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a gente às vezes andando na rua, a pessoa te cumprimenta e você não vê, né? Você está com um olhar distante, o olhar com foco em outras coisas, ou mesmo você está olhando, mas está pensando em outros lugares, ou seja, faltou aquela atenção. Isso nos faz refletir e nos propõe a seguinte lição: o que ouvimos não está diretamente conectado na mente e no coração, no sentido da gente ter a devida atenção e compreensão daquilo que nós ouvimos e que nós vimos. O fato de ouvir algo não significa que o ouvido está diretamente ligado ao coração e à mente. Parece que não existe uma ligação direta entre coração e mente. O simples fato de ouvir e ver não nos faz imediatamente conscientes e transformados pelo que nós ouvimos. Então, às vezes você ouve alguma coisa, você vê alguma coisa, mas aquilo não te toca, não toca a sua vida, não altera o teu curso, não altera a tua trajetória, não altera o teu comportamento. É nesse sentido. E a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a pregação de Deus, ouvir, ensino de Deus, nós precisamos ouvir, e aquilo tem que penetrar profundamente no nosso ser, tocando a nossa mente, tocando o nosso coração, tocando a nossa alma. É isso que nós queremos refletir então nesta noite. Ouvir a palavra de Deus, é necessário ouvir com atenção, é necessário ouvir e deixar a palavra tocar nossa mente e gerar transformação. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, e aqui eu quero refletir não só o fato de ouvir, mas também o fato de ler. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é preciso ter muita atenção. É preciso ter intenção de estar ali ligado àquela realidade e desfrutar daquela realidade. É necessário reflexão. É necessário pensar aquilo que está sendo lido e ouvido. É quase um diálogo. Você ouve e você faz perguntas para aquilo que você está interessado naquilo. Existe uma intenção, existe uma elaboração. Aquilo está realmente chamando a tua atenção, está tocando a tua memória, está tocando a tua mente, está tocando a sua mente e fazendo com que você pense naquelas coisas todas. Porque nós temos, como eu disse na introdução, nós temos a capacidade de ler, mas não ler, de estar olhando e não ver, de ouvir
e não ouvir. E a palavra de Deus, ela vai ser eficaz na nossa vida, transformando o nosso ser, tocando o nosso coração, não só no sentido de eticamente, de mudar nosso comportamento, transformar a nossa vida, mas no sentido também de confortar e consolar, porque se a gente não ler com atenção, se a gente não estiver atento naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, a gente também não é tocado pela palavra, não é abençoado pela palavra, a palavra se torna ineficaz. E é nesse sentido que Jesus Cristo conta essa parábola, e também o texto está registrado nas igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. O que eu estou dizendo, no caso é Jesus Cristo dizendo e João escrevendo, registrando e enviando às igrejas da Ásia Menor. Se nós não lermos e não ouvirmos a palavra de Deus com atenção e buscar a compreensão, estudar a palavra com seriedade e afinco, o que acontece? Não gera em nós transformação, não gera em nós mudança de vida. Porque quando a gente fala de mudança de vida, isso já é uma estatística da psicologia, que é a ciência do comportamento. A psicologia afirma que para que haja uma mudança de hábito, mudança de comportamento na nossa vida, nós temos que praticar aquele novo hábito durante 20, 30 dias, pensando, refletindo, insistindo, porque senão não mudamos. Com o tempo nós voltamos ao velho hábito, com o tempo nós voltamos a fazer o que fazia antigamente. Então há necessidade de uma intenção, concentração, para que haja realmente transformação na nossa vida quando nós ouvimos a palavra. Então o fato de ouvir, pode ser que você esteja muito bem de audição, mas se aquele som, aquela palavra não tiver significado e não trazer compreensão, e para trazer transformação, nós temos que refletir sobre a palavra que ouvimos e que lemos. Olha só o que diz Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus e ela gerar transformação no nosso ser, nós temos que ler de maneira intencional, concentrada, estudar, afinco, não é decorar, é estudar a palavra de Deus. Isso mostra que de fato ouvindo apenas a palavra de Deus, isso não gera mudança imediata. Ouvir a palavra de Deus, e aqui nós estamos falando muito da mente, da racionalidade, da capacidade de raciocinar, da capacidade de refletir, da capacidade de indagar, de pensar, a palavra de Deus, ou seja, é muito cerebral. A palavra de Deus também, ela precisa tocar o nosso coração, a nossa alma. Coração e alma aqui podem ser até sinônimos, ou seja, tem que tocar profundamente. A palavra precisa tocar nosso coração e alma, e é necessário que haja este estágio anterior. Eu preciso ter atenção de ouvir e de ler. Ou seja, o estágio anterior, ler com atenção e refletir e pensar e ouvir com atenção. Não, estou entendendo o que eu estou lendo, estou entendendo o que eu estou ouvindo, estou compreendendo tudo isso, mesmo que não haja uma compreensão imediata, mas aquilo é intencional, tem atenção. Ou seja, para que a palavra toque o meu coração, eu preciso passar pelo cérebro, precisa passar por essa compreensão, por essa intenção, por essa coisa. Eu estou acordado, eu estou vendo, eu estou ouvindo, não é um barulho só, é algo que eu compreendo. E para que o coração seja tocado, essa primeira fase é necessária, Então,
Perceba que Deus nos criou com a capacidade de pensar e refletir. Isso não é capacidade puramente humana, não, isso é capacidade divina. Deus nos criou assim. Então, o processo de relação com Deus, o processo de diálogo com Deus, o processo de comunhão com Deus, ele passa pela razão, ele passa pela nossa compreensão, ele passa pela nossa mente, mas tem que chegar ao coração. Somos seres racionais, mas somos seres emocionais também. E perceba uma coisa: quando as coisas acontecem de maneira emocional na nossa vida, ele marca mais a nossa vida. Aquilo marca de maneira, sim, efetiva realmente. Quando nós somos machucados por um amigo, quando nós somos ofendidos por um amigo, perceba que aquilo fica muito marcado na nossa história. Agora, quando acontecem as coisas emocionalmente felizes, também aquilo marca muito a nossa história. Momentos de uma intensidade emocional muito grande, tanto ruim quanto boa, eles marcam a nossa história. Então, aquilo que acontece e que toca o nosso coração de maneira profunda, marca, e aquilo fica marcado, a gente não consegue esquecer, fica registrado no nosso coração, fica registrado na nossa alma. Então, uma ofensa de um amigo, aquilo às vezes a gente vai levar tempo para, inclusive, perdoar. O nascimento de um filho também é algo que marca de maneira evidente, assim, de maneira bem forte a nossa vida. O nascimento de um filho, o casamento, um milagre, você está numa situação, um milagre forte de Deus na tua vida, uma experiência forte de Deus, a conversão, o primeiro amor, são momentos que nos tocam e nos abalam. Isso acontecia com os profetas, O profeta Isaías foi abalado pela visão que teve, ele foi tocado profundamente. O texto fala que ele foi abalado emocionalmente, Jacó, José, Moisés, Abraão, você percebe esse toque, essa intensidade, ou seja, a palavra de Deus, a experiência que Deus tocou o coração de maneira bastante forte. Quando ouvimos de maneira atenta, temos mais probabilidade de sermos tocados no coração. Porque senão é um barulho que está entrando, você não entende, não compreende, como é que vai tocar o coração, Então, quando eu me coloco diante de Deus, eu preciso me colocar de maneira concentrada. Então, a leitura da palavra de Deus não pode ser uma coisa assim, ler de qualquer jeito, ler como uma coisa, uma obrigação, ler rapidamente para ter o desencargo de consciência. Vai na igreja e está lá sentado ouvindo o pastor, o presbítero, o missionário, alguém pregar, o irmão compartilhar a palavra, o testemunho, você está pensando em outras coisas. Como é que aquela experiência, aquele testemunho, aquela palavra vai tocar o nosso coração se a gente está ali naquele lugar, mas não está? É essa sensação, você está ali, mas não está, porque a sua cabeça, a sua mente, seu ouvido, seu coração está distante. Então, estar na presença de Deus é a expressão espiritual que nós conhecemos na palavra. É preciso estar em espírito e em verdade. Você está ali, eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou compreendendo. E aquela experiência de ver, de ouvir, de enxergar, de ler, ela tem a capacidade de tocar o nosso coração, junto com a unção maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Então, para a gente compreender e sermos tocados pela mensagem do Evangelho, salvação em Cristo Jesus, eu preciso compreender, eu preciso ouvir nitidamente. Eu preciso estar atento. Só assim eu vou compreender realmente a dinâmica, a dimensão do amor de Deus por nós. O coração é um centro importante da emoção e da motivação. Por esta razão, ele precisa ser tocado pela palavra, pelo Espírito de Deus e ser transformado. Olha só o que diz em Deuteronômio 11, 18, uma orientação acerca da lei de Deus lá no Antigo Testamento. Ponde, pois,
estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Onde deve pôr a palavra de Deus? No coração, na alma. Atai-os, por sinal, na vossa mão. Ou seja, é ali que a palavra de Deus deve estar, é ali que deve penetrar a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra, ler a palavra de Deus, estar na presença de Deus de maneira intencional, tem a capacidade de transformar o nosso ser. Ao ouvir a palavra de Deus, quer sejamos transformados por ela, se nós queremos ser transformados, é dessa forma. Minha mente, meu coração, minha alma devem estar atentos àquilo que eu estou ouvindo, àquilo que eu estou lendo. É necessário ouvir e compreender a palavra de Deus para que Deus toque profundamente o nosso coração. Só assim seremos realmente um servo e uma serva consagrados, dedicados, empenhados. Só assim somos confortados e consolados, quando a gente compreende. Porque junto com a palavra, junto com o ouvir, junto com o ler, compreender, vem a presença real de Deus e é uma totalidade. São ações conjuntas que tocam a gente de maneira profunda, inteira. A palavra de Deus toca a mente, o coração, a alma e transforma. Porque senão vai ouvir, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. A gente vai passar a vida inteira ouvindo aquilo, mas ouvindo sem intenção, sem comoção, não está tocando o coração. É preciso estar de maneira intencional diante de Deus. Só assim somos orientados, só assim somos transformados para viver uma vida abençoada, consagrada nos propósitos de Deus. É a dinâmica de parece que eu estou ouvindo isso pela primeira vez. É o primeiro amor. Parece que eu estou vendo isso pela primeira vez. Parece que eu estou sentindo isso pela primeira vez. Qual a sensação da primeira experiência? Não é assim marcante? Não é? Porque você não tem conhecimento nenhum daquilo, naquele momento você tem aquele conhecimento todo. É o primeiro amor. Uma vida, uma espiritualidade, aqui nós podemos dizer assim, uma espiritualidade intencional. Quero ouvir a palavra, quero ler a palavra, quero compreender a palavra, quero que a palavra entre profundamente no meu coração, quero ser abençoado pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Eu estou num lugar santo, eu estou na presença de Deus, eu estou diante de um livro sagrado que percorreu a história por mais de 2000 anos, relatos e testemunhos de Deus. Eu preciso ler este livro de maneira muito especial, porque nele contém a mensagem de salvação em Cristo Jesus. É o maior tesouro da história da humanidade, da história do universo. É o Filho de Deus que se revela. Nós temos que ler e temos que ouvir de maneira intencional, porque esta palavra, a palavra de Deus, quer tocar o nosso coração e quer transformar nosso ser para que vivamos uma vida abençoada. Só assim nós desfrutamos da esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora orar e assim nós encerramos a nossa noite da esperança. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor fala conosco.
e o Senhor se revela através da tua palavra. E nós queremos estar sempre atentos para ouvir a tua voz, ouvir com nitidez, com clareza, ouvir de maneira intencional. Queremos ler também a tua palavra de maneira concentrada, estudar a tua palavra, porque ela tem o poder de transformar nosso ser, tocar o nosso coração. Nós precisamos de transformação, nós precisamos de orientação, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de exortação, nós precisamos de ética, e a tua palavra é fonte destas coisas todas. Mas nós precisamos de conforto, de consolo, nós precisamos de paz, nós precisamos de serenidade, nós precisamos de Ti, ó Pai, e a Tua palavra nos leva a Ti. Que possamos ouvir, ler, estar na Tua presença de maneira sempre concentrada, especial, intencional, e que possamos desfrutar da Tua presença, da Tua palavra, ó Deus, e do Teu amor. Sê conosco, nós queremos e sabemos e cremos que a Tua palavra é fonte para nos preparar para as lutas, as dificuldades, as adversidades da vida. Então, sê conosco, a Tua palavra esteja no nosso coração, estejamos prontos para enfrentar a tempestade, certos de que o Senhor está sempre conosco, o Senhor está sempre no barco. Abençoe a todos os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão acompanhando esta noite da esperança, aqueles que ainda vão assistir, ouvir, eles possam ser tocados com a Tua mensagem, confortados e consolados com a Tua palavra. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, Santa, vem sobre nós, enche-nos com o Teu poder, te adoraremos por Tua presença aqui, e que louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos
Senhor.